Vamos começar nosso teste de hoje, né? Questão 1. Esse é um típico limite 0 sobre 0. Dá para fazer sem o 0 sobre 0 também, né? Quer dizer, sem L'Hopital, não sei se é uma maneira de fazer. L'Hopital. Então a gente faz esse daqui, você tem a derivada em cima e a derivada embaixo. Esse aqui vai para 0, esse vai para 0 quando x tende a 0. Então isso daqui é igual ao limite quando x tende a 0, da derivada desse, que é 2x, a derivada desse, que é seno x. Aqui você já pode dizer, bom, seno x sobre x eu sei, vai para 1. Então x sobre seno x vai para 1. X sobre seno x é 2. Ou se você quiser, bota de novo o L'Hopital. E aí esse aqui é 2, e aqui é cosseno x, e agora é 2. Ou podia ter feito também, né? Podia ter feito assim, né? x2 sobre 1 menos cosseno x é igual. Se eu multiplicar por 1 mais cosseno x aqui, vai aparecer 1 menos cosseno quadrado, que é seno quadrado. Então isso aqui é x2, 1 menos cosseno x, vezes 1 mais cosseno x sobre 1 mais cosseno x. Que aqui é x2 vezes 1 mais cosseno x, e aqui é 1 menos cosseno quadrado x, que é igual a x2 sobre seno quadrado x vezes 1 mais cosseno x. E agora, de novo, usando como que x sobre seno x tende a 1, então isso aqui tende a 1 e esse aqui tende a 2. Tá? Tem uma terceira maneira que eu vou só mencionar assim por curiosidade, é que o cosseno x é igual a 1 menos x2 sobre 2 mais x4 sobre 4 fatorial menos x6 sobre 6 fatorial. Então, quando você faz 1 menos cosseno x, isso daqui vai ser x2 sobre 2 menos coisas menores perto de 0. Então, perto de 0, 1 menos cosseno x é como se fosse x2 sobre 2. Então, isso aqui seria como x2 sobre 2. Voltaremos a isso eventualmente. Ficou algum problema, alguma dúvida? Tudo bem? O 2 é o limite, agora quando x tende a π, de seno x menos x mais π sobre x menos π ao cubo. Então, de novo, né, quando x tende a π, isso vai para 0, isso vai para π, com sinal menos, aqui vai para 0, aqui vai para 0 ao cubo. Então, isso aqui, de novo, usando o L'Hopital, é o limite quando x tende a π, o quociente das derivadas, né? Então, cosseno x aqui
menos 1 mais 0. E aqui a gente tem 3x menos π ao quadrado, vezes a derivada de x menos π, que é 1. Agora, quando x... Eu botei mesmo... Tá? Quando x tende a π, cosseno x tende a menos 1. Então, aqui tende a menos 2. E esse aqui tende a 0. Legal. Então, esse limite daqui, quer dizer, esse aqui tende a menos 2 e esse daqui tende a 0 mais. Então, isso aqui tende a menos infinito, né? Isso aqui é igual a menos infinito, que não era nenhuma das, nem de perto, uma das respostas. Só por curiosidade, se em vez de menos x mais π aqui, né, se a gente fizesse a mesma coisa de seno x mais x menos π sobre x menos π ao cubo, mudaria aqui, né, porque ficaria com cosseno x mais 1. E aí daria 0 sobre 0. Né? Quer dizer, isso aqui seria igual ao limite, porque aqui continua, né, 0, x menos π, 0, 0. Então, quando x tende a π de cosseno x mais 1 sobre 3x menos π ao quadrado. Então, cosseno x tendendo a menos 1, mais 1, aqui é 0 sobre 0. É uma coisa... vou dar uma de responde aí. Frequentemente, quando a gente liga a máquina do L'Hopital, acontece do seguinte: você derivou em cima e embaixo. Aí, é um novo limite, não sei, deriva de novo. Mas antes de derivar, você tem que olhar se ainda é 0 sobre 0. Né? Então, aqui, se você derivar de novo, corre um risco. Né? Porque aí você vai para seno x aqui, que vai para 0, sobre outra coisa que vai para 0, corre o risco de fazer besteira. Bom, de qualquer maneira, aqui 0 sobre 0 de novo, então, é o limite quando x tende a π de menos seno x sobre 6 x menos π. Ainda estamos no 0 sobre 0, né? Então, isso aqui é igual a limite quando x tende a π de menos cosseno x sobre 6. E agora o cosseno x tende a menos 1, 6, quer dizer, esse limite aqui seria 1/6. Quer dizer, aqui na primeira derivada já se resolveu, mas aqui poderia ter que derivar várias vezes para chegar na solução. Tá legal? Claro. Eu tenho um pouco a preocupação seguinte: quando a gente começa a aprender métodos, a gente tende a parar de pensar, começar a decorar formulinhas e aplicar formulinhas. É a pior coisa que tem. O mais importante aqui é que vocês mantenham
o cérebro em atividade. Bom, questão 3. F de x igual a cosseno do logaritmo de x. Acho que seria bom dar uma esboçada no gráfico disso, né? Porque o cosseno sempre fica entre menos 1 e 1. Tá? A diferença aqui é que você tem, se você tiver x aqui, o logaritmo de x aqui você tem 1, e aí você tem isso assim, né? Então, o logaritmo de x vai de menos infinito a infinito. Só que para o cosseno, os valores relevantes são 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e tal. Quer dizer, se você pegar aqui assim, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, etc, etc. São esses caras que importam. E aqui, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π, etc, etc. O problema aqui é que quando você calcular o cosseno, você não vai calcular o cosseno do cara que está aqui, vai calcular do correspondente aqui. Então, você vai ter esses números aqui. Então, o que vai acontecendo com esses números é que eles vão... Aqui está meio... Eles vão espaçando aqui. E aqui eles vão ao contrário, né? Não precisa nem caber aqui direito. Então, cada vez... Vamos dizer, aqui... O logaritmo de 1 é 0. Aí tem um número aqui cujo logaritmo é π sobre 2. Então, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. Então, aqui, vamos dizer, aqui está meio ruim, né? Mas aqui seria o 1 e o menos 1. Quer dizer, uma coisa assim, né? Você começa aqui de 1... Você cai aqui, sobe aqui, ó. Aqui quando você está em π, você está em menos 1, 3π sobre 2 voltou para 0. Aí 2π, você voltou para 1. Aqui seria 5π sobre 2, aqui está meio assim, né? Você vai para 0, depois você vem aqui, tá legal? Quer dizer, e aqui vai ser horrível, né? Porque aqui você vai cair para 0, vem para menos 1, sobe para 0, menos 1, e vai ficando uma coisa assim, ó. E, aliás, aqui eu botei errado, né? Para 0, sobe aqui assim. Então, o gráfico do cosseno do logaritmo de x vai ter essa cara. Não, aqui eu, aliás, já subi errado também, né? Aqui é 1 veio para 0, então aqui era... Quer dizer, é um gráfico do cosseno, só que as ondas vão abrindo aqui e aqui elas vão apertando. Repara que está tosco, mas eu fiz esse gráfico sem calcular derivada aqui. Só porque eu conheço o gráfico do logaritmo e o gráfico do cosseno.
Está claro? Quer dizer, eu simplesmente juntei duas informações, gráfico do logaritmo e gráfico do cosseno, e tenho isso. Quer dizer, enquanto que o espaçamento dos caras relevantes para o cosseno é uniforme, na verdade, esses caras daqui, né, esse cara daqui, que corresponde ao π sobre 2, o 0 corresponde ao 1. Acho que eu vou ampliar um pouco essa figura aqui. Não sei se ela vai melhorar, mas... vou botar aqui o 1. Talvez eu tenha que exagerar algumas coisas. Esse aqui é o logaritmo de x. Então, aqui é o 1. A rigor, eu não deveria fazer a mesma escala nos dois eixos, porque vai ficar ruim, né? Mas aqui é o 1. Quer dizer, aqui você tem o π sobre 2. Aqui você tem o 2π. Aqui você tem o menos π sobre 2, e aqui você tem o menos 2π. Então, aqui você tem 0, aliás, 1. O 1 vai do 0. Aqui, nesse cara, ainda está otimista, tá? Porque quem é esse cara daqui? É o cara cujo logaritmo... Aliás, não é esse aqui que eu quero. Esse aqui é o 1. É aqui, né? Esse cara daqui, ó, o logaritmo dele tem que ser π sobre 2. Então, esse camarada aqui é o E elevado a π sobre 2. Quando eu for aqui no 3π sobre 2, esse camarada daqui... Aliás, faltou o... Acho que eu ainda fui... Esse cara daqui é só o π, né? Na verdade, é bem pior, né? Tá? Aqui é o π sobre 2, aqui é o π. Aqui é o menos π sobre 2, aqui é o menos π. Então, esse camarada aqui, que é o π, já vai bater lá longe. Então, aqui no 1, o logaritmo de 1 é 0. O cosseno, vou fazer o cosseno do logaritmo de 1 é 1. Depois, quando eu chego E elevado a π sobre 2, o logaritmo dele é π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Aí, quando eu vou para o π, eu já estou lá longe. E quando eu chegar lá, isso aqui vai fazer assim, né? Vai decrescer aqui, e agora ele vai buscar o menos 1 lá longe, no E elevado a π. Mais ou menos assim, E elevado a π é aproximadamente 2,72. Π é aproximadamente 3,14. Se você pensar numa aproximação assim, 3 ao cubo, 27. 2,5 ao cubo, 625, já dá quase 20. Né? Então, esse negócio daqui, o E elevado a π, que seria o cara que vai aqui, já está lá longe. Mas isso vai, vamos dizer, não importa, né? Se você comprimir um pouco a escala, a ideia é o quê? Está aqui no 1, aqui você vai ter 1, e você vai ter uma coisa assim, só que essa onda vai abrindo. Mas sempre vai bater aqui em cima, vai bater aqui embaixo, vai bater aqui em cima, vai bater aqui embaixo. Tá legal? E aqui para trás
né? Entre 0 e 1 você tem infinitos, todos os negativos, né? O menos π sobre 2, menos π, menos 2π, todos vão ser logaritmos de caras que vão estar aqui. Então aqui você vai ter uma compressão estúpida, né? É isso que vai acontecer. Em vez de você ter uma onda uniforme, você vai ter uma coisa abrindo assim. Então, a partir daí, eu acho que a gente pode responder as perguntas, né? A primeira é filhinha nunca se anula. Não é verdade? Está na cara aqui que a derivada se anula uma infinidade de vezes. A segunda diz que... Aliás, a primeira não. A primeira diz que existe... Não, a primeira é a única interessante. A segunda é a filhinha nunca se anula. Isso certamente é verdade. A terceira é que o mínimo é atingido em um único ponto. Porra nenhuma, né? Porque aqui ó, tem uma infinidade de pontos em que o mínimo, que é menos 1, vai ser atingido. A última é que... Essa é interessante, a filhinha de x igual a 0 para um certo x entre 100 e 300. A ideia é meio que estimar esses tamanhos aqui, né? Porque a derivada, né? Você pode até olhar aqui, né? Quer dizer, f' de x é igual a menos seno do logaritmo de x vezes 1 sobre x. Então, isso vai se anular quando? Quando o seno for 0. O seno é 0 nos múltiplos de π. 0, π, 2π, 3π, 4π. Quer dizer que você precisa que o logaritmo de x igual a nπ. O que significa que quer dizer, x igual a e elevado a nπ, que é igual a e elevado a π elevado a n. Tá? Então, na verdade, o seno de x se anula nas potências desse cara daqui. Inclusive potências negativas, né? Quer dizer, quando você fizer 1 sobre e elevado a π, vai dar os... Né? 1 sobre e elevado a π, o logaritmo dele vai ser menos π. 1 sobre e elevado a 2π, o logaritmo vai ser 2π. Então, isso aqui, para n inteiro, é quando a derivada se anula. Tá? Eu podia deduzir isso só olhando para esse gráfico que eu fiz aqui. Né? Porque esses caras aqui são os caras em que o cosseno é 1 ou menos 1, que são exatamente os caras em que o seno é 0. São os pontos em que a derivada se anula. Então, ó, tem um cara, esse cara daqui, não importa muito quem é ele, vamos chamar de A, ele responde a primeira afirmação, né? Que diz que existe um A tal que todos os zeros de... Era de F ou de F'? Não sei se na minha... não sei se eu escrevi errado no quadro ou se... Estava em F? Bom, os zeros de F... Bom, quem são os zeros de F? Né? Você tem aqui π sobre 2, depois aqui você tem, vai corresponder a π sobre 2, é um zero, né? Quer dizer, f de x igual a 0, significa que o logaritmo de x é igual a nπ mais π sobre 2, né? Que é quando o cosseno se anula. Então, x
é igual a E elevado a Nπ mais π sobre 2. Que é igual a E elevado a π sobre 2 vezes E elevado a π elevado a N. Não é exato, vamos dizer, nesse caso aqui, se eu tivesse perguntado os zeros da derivada, como eu estava falando, eles seriam todos potências desse número A. Como eu perguntei os zeros da F, não é verdade, né? Porque tem um número aqui vezes as potências desse. Tá? Quando eu tirar a raiz enésima desse cara, eu vou ter um cara fixo, mas eu vou ter uma raiz enésima aqui que vai variar. Então, a primeira afirmação seria verdadeira se fosse sobre a derivada, mas é falsa sobre a função. E a última questão é essa, se a derivada se anula entre 100 e 300. Onde que a derivada se anula? Nas potências de E elevado a π. Então, você tem que pegar as potências de E elevado a π e ver se tem alguma entre 100 e 300. Pensando assim numa estimativa, quer dizer, E elevado a π, alguém tem uma máquina de calcular aí? Não? Bom, vamos pensar assim, uma estimativa por baixo, 2 elevado a 7 ao cubo. Né? 2 elevado a 7 ao cubo, 27 vezes 27, 9, 18 aqui, 4, 5, 9, 2, 7, 27, 3, 6, 7 vem 1, 50, 8, 5, 14, já está praticamente em 20. Está praticamente em 20. Né? Então, isso aqui é o E elevado a π. E elevado a π ao quadrado está na ordem de 400. Então, a derivada se anula em E elevado a π, que está na casa de 20, mesmo que vai, quer dizer, já está mais que 19, mas com certeza está menos do que, sei lá, 4 ao cubo, que é 64, né? Então está entre 19 e 64, e a próxima potência de E elevado a π, que é E elevado a π ao quadrado, está acima de 19 ao quadrado, e já está acima de 300. Então, E elevado a π está antes de 100, E elevado a π menor que 100, e E elevado a 2π é maior que 300. Então, a derivada não se anula entre 100 e 300. Tá? Ok? Foi esquisita essa questão? Mas foi de propósito. Né? Claro, você pensa o quê? Você vai se formar, vai sair daqui e alguém vai te dizer assim, lembra daquela questão que caiu na prova de cálculo, na segunda prova de cálculo 1, calcular o limite quando x tende a zero de seno x ao quadrado sobre x ao quadrado, aí você fez seno x sobre x ao quadrado e tal, calcula aí para mim. Não é isso. Né? Você vai se formar, que você vai para o mundo e vão te dizer, ó, resolve esse problema aí para mim. Você tem que resolver, né, pegar o problema e dar conta dele. Então, é para isso que você está aqui, na verdade. Não é para aprender que seno x sobre x, limite seno x sobre x igual a 1, porque isso você clica
no seu computador e rapidamente... Aliás, isso é outra coisa que você tem que aprender, né? É fazer isso, mas acho que todo mundo está aprendendo, né? Você tem uma dúvida, você vai lá na enciclopédia, né? Pergunta ao bibliotecário, o Google, onde é que eu acho isso aqui? Ele te dá, vai dar uma olhada nessas coisas aí. Então, ok? Mas isso aqui é uma pergunta que a gente responde com coisas que a gente está aprendendo nesse curso. Não é uma pergunta... Porque uma coisa que acontece, eu reparo que isso acontece com uma certa frequência em engenharia, que é o seguinte, o cara começa... O engenheiro tem que chutar, porque postulado número 1 de engenharia, qualquer solução é melhor do que nenhuma solução. Então o cara começa a aprender a coxambrar, chutar e tal. E aí, de repente, ele começa a achar que vale tudo. Então, aqui não é vale tudo. Aqui, se você não usar os conhecimentos de cálculo, por exemplo, para responder essa pergunta aqui, vai ser mais difícil de responder, mas de repente você tem que sacar alguma coisa do bolso e colocar na história. Ok? Na verdade, eu tinha pensado em fazer a prova toda sobre essa questão aqui. Quatro. Quantas raízes tem o polinômio P de x igual a x3 menos 3x2 mais 3x mais 5? Isso aqui, bom, é um polinômio terceiro grau. Manda no infinito esse cara. Então, vem de menos infinito, vai para mais infinito, com certeza passa por zero em algum momento. Mas a derivada é do segundo grau. Então, a derivada pode ter duas raízes. Você pode fazer uma coisa assim, e aí pode subir, descer e subir e achar três raízes. Ou pode fazer assim e continuar achando uma raiz só, ou achar duas tangenciais. Quer dizer, você tem possibilidades assim. Se a derivada se anular, né, você pode ter isso, pode ter isso, e pode também ter uma coisa assim, né? Isso se a derivada tiver raízes, tá? Quer dizer, aqui ó, você tem dois zeros da derivada, dois zeros da derivada, dois zeros da derivada, e aqui você tem três raízes, duas raízes, uma raiz. E, na verdade, a derivada também pode simplesmente não se anular, quer dizer, a sua função pode fazer uma coisa assim. Ou a derivada pode se anular uma vez, mas a sua função fazer alguma coisa assim, né? Bom, quando a derivada se anula uma vez, a função não chega a decrescer de novo. Tá? Então, olha para a derivada aqui, P' de x igual a 3x2 menos 6x mais 3, que é igual a 3 vezes x2 menos 2x, mais 1, que é igual a 3 vezes x menos 1 ao quadrado. A derivada é sempre maior ou igual a zero. Tem um ponto em que ela é zero, exatamente essa cara aqui, ó. A derivada vem positiva, cai, chega a zero, mas volta a crescer. Então, só tem uma raiz. Tá. Bom, questão 5. Alguém caiu na pegadinha da questão 5? Por via das dúvidas, não sei. Mas... Quer dizer, era f de x igual a módulo de x.
Então, A f de menos 2 igual a menos 1. Não, né? É 2, né? Tá? B, f de 5 igual a 5. Bom, isso é verdade. C, existe um x entre menos 2 e 5, tal que f' de x igual a 6/7, pelo teorema do valor médio. Digamos que o teorema do valor médio, que a gente aplica o teorema do valor médio aqui, quer dizer, f' de x igual a f de 5 menos f de menos 2 sobre 5 menos menos 2. Bom, se fosse isso daqui, daria 6/7, mas isso é falso. Na verdade, esse cara aqui é 2. Então, na verdade, seria 5 menos 2 sobre 7, que seria 3/7, que seria a letra D, se o teorema do valor médio se aplicasse aqui, mas obviamente não é o caso. Porque a função é módulo de x, né? Módulo de x é assim, e aqui em zero, claramente ela não tem derivada, né? Porque se você fizer o limite pelo lado direito dá 1, e o limite pelo lado esquerdo dá menos 1. Então, essa função não tem derivada. Se você pegar aqui, menos 2, 5, essa inclinação aqui é 3/7. Quer dizer, aqui você tem 3, aqui você tem 7, mas aqui no meio, onde tem derivada, a derivada é menos 1 ou 1. Isso não quer dizer que o teorema está errado, porque o teorema diz que a conclusão do teorema é válida desde que seja derivável em todos os pontos aqui no meio. Pelo visto, foi uma boa questão, né? Não? Todo mundo acertou? Não, então foi uma boa questão. Vocês precisam errar no teste para aprender, pô. Vocês querem o teste para vocês só continuarem sabendo as coisas que vocês já sabem? O teste é para vocês aprendam coisas que vocês não sabem, né? Certo?